Caríssimos irmãos e irmãs, estamos aqui para mais um encontro, o 20º encontro, a 20ª palestra. Vamos pedir agora ao Divino Espírito Santo que nos ilumine para que a gente possa descobrir a verdade do amor de Deus. Não é esse o preceito que Deus me deixou? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso irmão como Jesus amou? Vamos descobrir a essência dessa palavra e pedir ao Espírito Santo que nos dê força para viver essa palavra, para cumprir essa ordem do Senhor, que deve se tornar o nosso alimento. E pedir a Nossa Senhora, a Virgem Mãe toda santa e toda pura, que nos ajude. Ela que viveu profundamente o amor de Deus e o amor do próximo, que nos ajude a compreender esse amor e a viver esse amor como ela viveu. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, nós consideramos aqui Deus, a Trindade, depois consideramos o amor que Deus nos tem, depois consideramos o amor que devemos ter a Deus. Mas vimos Deus assim, a Trindade, de uma maneira monoteística, Deus como um todo, Pai, Filho e Espírito Santo, na palavra Deus, na realidade divina, da essência divina. Agora, em seguida, nós olhamos para o amor de Deus e perguntamos qual deve ser a nossa resposta. Então, analisamos algumas características do amor que devemos ter a Deus. Um amor total, um amor desinteressado, não é? Um amor eterno e outras características. Depois, vimos que o preceito do amar a Deus sobre todas as coisas está ligado, como diz Jesus no Evangelho de Mateus, está ligado ao amor ao nosso irmão, ao próximo. Consequentemente, nós devíamos também analisar esse amor ao próximo. E vimos que a regra que Jesus estabeleceu no Evangelho de João, capítulo 13, é a seguinte: amar o irmão como Jesus amou. Como Jesus amou. E a pergunta logo apareceu: como eu posso amar o irmão como Jesus amou, se eu não sou Jesus? Se eu sou pecador, meu coração é tão inclinado ao mal, como eu posso fazer? Então Santa Teresinha nos ensinou. E em seguida ela diz quais as características que devia ter esse amor para o próximo segundo o coração de Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Pois bem, agora que terminamos essa visão, nós vamos novamente voltar para Deus. Mas não mais em Deus como um todo, mas com cada pessoa. Uma visão bem cristã, bem evangélica de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Devemos aprender, caríssimo irmão, caríssima irmã, a ver nosso Deus na Trindade. Nós dizemos tudo na missa, aos domingos, festas, solenidades, creio em Deus Pai Todo-Poderoso e sai por aí afora. Nós devíamos dizer, creio em Deus que é Pai. E é também Todo-Poderoso e é o Criador do céu e da terra. Creio em Deus que é Pai. Então a nossa visão devia ser cada pessoa da Santíssima Trindade. E viver isso. Nós dizemos sempre, Deus nos abençoe, Deus nos proteja, Deus o faça feliz, etc. Mas é difícil dizer assim, ouvir alguém dizer, o Pai te abençoe, o Filho te acompanhe, o Espírito Santo te ajude. E, no entanto, são 3 pessoas que formam só Deus. Então, qual o nosso relacionamento com cada uma dessas pessoas? Isso é muito importante. E é isso que nós queremos ver agora, segundo o pensamento de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela teve mesmo relação assim em cada pessoa,
da Santíssima Trindade, e ela focou mesmo esse amor a Deus, ao bom Deus, como ele dizia, como Pai, como Filho, como Espírito Santo. E a minha resposta logo vai ser simples. Toda a espiritualidade de Santa Teresinha está ligada nessa dimensão. Um relacionamento profundo, existencial, vivencial, cotidiano, contínuo, com cada pessoa da Santíssima Trindade, com o Pai. Teresinha vai sempre olhar para Deus como o seu Pai. Vai olhar sempre para Jesus como o seu irmão, o seu esposo, aquele que vai lhe dar a mão e conduzir pelo caminho que é o Evangelho. Ela vai olhar sempre para o Espírito Santo como a luz da sua vida, como o seu condutor. Mas vamos começar devagarinho. Vamos primeiro botar as bases. O fato de o Pai Eterno ser nosso Pai nos leva à consideração que nós somos filhos de Deus. Eu vou começar hoje, agora, nesse momento, falando um pouquinho sobre filiação divina. Repare o que diz São João na primeira carta, capítulo 3, logo no comecinho, versículo 1 e versículo 2. Considerai com que amor nos amou o Pai, para sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos. E de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece. E que não o conheceu também. Caríssimos, agora somos filhos de Deus, embora ainda não se haja manifestado o que havemos de ser. Portanto, três realidades. Somos filhos de Deus, e somos de fato, na sua palavra. Segundo, que o mundo não nos conhece porque não conheceu Deus, o Pai. Terceiro e último, ainda não se manifestou toda a grandeza, beleza, profundidade desse mistério da filiação. Somos filhos, mas ainda estamos bastante longe de viver essa filiação divina. Só no céu vamos vivê-la. Mas aqui na Terra nós podemos, cada dia, aumentar o conhecimento e a vivência da filiação divina. A grande revelação, portanto, é essa. Nós somos filhos de Deus. Com Deus infinito, Deus atemporal, Deus espiritual, Deus não tem carne, nós somos seus filhos. De fato, somos, na realidade somos. Como eu dizia, ainda não exploramos tudo isso. Vamos explorar um pouquinho agora. Como nós poderíamos acreditar que uma criatura fosse filho de Deus? Pela razão, é muito difícil, muito difícil. Tínhamos que acreditar pela revelação. Foi o próprio Jesus. Veja, uma das coisas, um dos motivos, das razões que levaram Jesus a ser condenado, era porque era considerado blasfemador. E por que era considerado blasfemador? Porque se dizia filho de Deus. Interessante. Na verdade, é muito mais fácil aceitar que Jesus seja o Filho diante do Pai do que acreditar que nós, criaturas humanas, fracas, pecadoras, recebemos tal dignidade. Todavia, São João diz, eu chamo aqui São João agora é o Evangelho, mas a todos que o receberam Jesus, deu o poder de se tornarem filhos de Deus aos que creem em seu nome. Aqueles que mergulham no mistério do cristão, no mistério de Cristo, o aceitam, ou melhor, o aceitam e se irmanam nele, se aprofundam nele e vivem esse mistério, se tornam filhos de Deus. É verdade que não somos filhos, digamos, eu vou usar uma expressão para vocês entenderem bem, filho natural.
Somos filhos adotivos, filhos por participação na filiação de Jesus. Jesus se tornou um de nós e nós, recebendo o batismo, recebemos a graça do Espírito Santo, recebemos o Espírito Santo, recebemos o Espírito de Deus e nos tornamos então filhos de Deus, filhos do Pai. Participamos com Jesus da mesma filiação. Não somos assim gerados de toda a eternidade pelo Pai como Jesus Cristo, como Verbo divino, mas somos criaturas inseridas no mistério da filiação divina. São Paulo fala muito sobre isso. Então, caríssimos irmãos e irmãs, recordemos mais uma vez a palavra de São João. A todos que o receberam, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Todos. E, como eu dizia agora, recebendo o Espírito Santo, nós recebemos a natureza de Deus, o Espírito de Deus. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. É Ruach Yahweh. Ele é o Espírito de Javé. É ele que dá a unidade da Trindade. É o amor, que é a essência de Deus. No momento que você recebe o Espírito Santo do batismo, você se torna um participante do mistério trinitário. E como Jesus, você é filho de Deus. É bom observar que nos primeiros capítulos de Lucas, que é o evangelista da infância, até mesmo quando Jesus começa a sua vida pública, Lucas insiste que é o Espírito Santo que o conduz. No mistério da Anunciação, tudo será feito pelo Espírito Santo. No mistério que começa a sua vida pública, ele é levado para o deserto pelo Espírito Santo. Em suma, o Espírito Santo é quem nos torna filhos de Deus. Por isso, na Carta aos Romanos, capítulo 8, eu aproveito para dizer que esse capítulo 8 é um dos mais belos da Carta aos Romanos e um dos mais belos de todas as cartas de São Paulo. Diz assim: todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos. Então é o Espírito Santo que desce sobre nós, o próprio Espírito de Deus nos faz filhos de Deus. Portanto, de São Paulo, repare como diz São Paulo: não recebeste um espírito de escravo, para recair no temor, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos Abba, Pai. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros do Pai, de Deus, co-herdeiros de Cristo, pois sofremos com Ele, para também com Ele sermos glorificados. Bonito isso. Toda a vida, todo o mistério de Cristo se realiza naquele que o recebe pelo Espírito Santo. Filho de Deus, participa do mistério da redenção, participa do mistério da glória, da ascensão e da felicidade eterna. Portanto, é pela fé, com fé, que nos tornamos filhos de Deus. Somos libertados do pecado, somos livres, somos submissos apenas a Deus, o amor de Deus. Somos, pois, livres, filhos de Deus, apenas ligados ao nosso Pai, por Jesus, no seu Espírito Santo. Essa é a nossa glória. Essa é a nossa libertação de tudo, para sermos filhos pelo amor. Novamente volta São Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 8. De fato, a criação foi submetida à vaidade, não por seu querer, mas por vontade daquele que a submeteu, na esperança de ela também ser libertada da escravidão da corrupção para entrar na liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 20 e versículo 21. Portanto, diante dessa esplêndida, maravilhosa revelação, só nos resta agora uma coisa: viver como autênticos filhos de Deus. Recebemos o Espírito do Pai, Espírito do Pai e do Filho. E aí nos tornamos filhos como filhos, não na natureza divina, mas participantes dessa natureza. E essa participação é tão grande que São Paulo diz que nós somos deificados.
deificados. Por Jesus, pelo Espírito Santo, nós nos tornamos, recebemos o Espírito Santo e nos tornamos participantes da vida do Pai. Somos filhos do Pai. Fazer tudo de São Paulo, sem murmurações, sem reclamações, para vos tornar irrepreensíveis e puros filhos de Deus, sem defeito, no meio de uma geração má e pervertida, no seio da qual brilhais como astro no mundo, mensageiro da palavra de vida. Da Carta aos Filipenses, capítulo 2. Portanto, nem o pecado é capaz de nos arrancar esse estado de filho de Deus. Pelo contrário, o pecado foi um dos motivos de maior manifestação da bondade divina, na qual Deus se revela como Pai. Veja, a permissão do pecado foi decretada para que existisse uma maior manifestação do amor e da misericórdia do Pai, que é o único termo possível para o qual se possa endereçar com eficácia a vida dos homens e do mundo. Foi o Pai que confiou ao Filho a missão de redimir o mundo e assim reintegrar os filhos distantes e manchados pelo pecado na sua autêntica dignidade de filho de Deus. É na filiação divina que nós podemos realizar toda a nossa missão, todo o Evangelho de Jesus. Com efeito, Jesus disse no seu Evangelho: se não vos mudardes, não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então somos filhos queridos, os meninos mimados do Pai. Só nos resta uma coisa: aceitar essa dignidade e viver como filhos queridos, como criancinhas do Pai. Para ser filho, repito, é preciso nascer de novo, como diz São João. Aliás, disse Jesus, está em João capítulo 3, versículo 3 também. Isso não basta ser batizado, para isso não basta ser batizado, nascer do alto, mas é preciso viver o batismo. Só a filiação divina nos leva a viver como crianças, prontas para alcançar o reino de Deus. Nos tornamos filhinhos do Pai e filhinhos queridos, que devem ouvir a palavra do seu Filho unigênito, Jesus, para se tornar semelhante a Ele, tudo por obra do Espírito Santo, e assim ser glorificado. Lá na Transfiguração, Jesus diz: esse é meu Filho bem-amado, escutai-o, Shema. Olha, escutar em hebraico, já disse aqui, volto a dizer, significa ouvir para botar em prática, para ser semelhante a Jesus. Filho semelhante ao Filho, filhinho semelhante ao Filho. E aí nos tornamos os queridos filhos do Pai Eterno, os amados do Pai Eterno. Aí nos tornamos felizes, porque vamos caminhando pelo Espírito na estrada de Jesus, mão dadas com Jesus, ao colo do Pai. Como é bonito, como é grande essa dignidade do cristão. Ele é filho de Deus. Filho de Deus. Consequentemente, Deus é seu Pai. Mas no próximo encontro, eu vou demorar um pouquinho mais, falando sobre se eu sou filho, Deus é meu Pai. Viver como filho de Deus não basta. É preciso viver com o olhar voltado para o Pai. Filho que se apaixona pelo Pai. Somos filhos, é realidade. É preciso viver como filho voltado para o Pai, para poder viver toda a felicidade possível nessa terra, em caminho para a felicidade eterna no céu. Por hoje, muito obrigado. Eu fico muito feliz que vocês possam ler e que essa palavra, que não é minha, é de Deus, do Espírito Santo, a palavra também de Santa Teresinha, possa iluminar vocês, segundo a doutrina do Evangelho, a vocês e a mim, para vivermos como autênticos filhos de Deus. Por hoje, amém.